Olá pessoal, estou aqui mais uma vez falando pelo canal Ecos da Fé, né? Eu sou o João Batista, eu que produzo os vídeos no canal e também no blog. Eu também faço os estudos que eu acabo postando lá, né? Hoje eu gostaria de fazer uma reação especial sobre alguns acontecimentos da semana passada, né? O primeiro é um acontecimento exemplar, né, que eu estou muito feliz, né, de ter participado, ter olhado junto a escola em qual eu dou aula fazer algo do tipo. É, Muitos de vocês devem saber que a gente está no mês do orgulho LGBTI+, né? Tem outras siglas lá, eu não conheço todas, mas a escola ela teve um pensamento muito legal de fazer uma live, mas uma live não no sentido de incentivar as pessoas a serem LGBTI+, ou qualquer outra coisa, mas contra o ódio. E isso é muito benéfico, porque muitas vezes os nossos discursos podem. Nós não sentimos ódios para pessoas, mas inflar os que já sentem preconceito, levando até ao ódio. Então foi uma live voltada mais para a gente tirar o ódio para qualquer pessoa, né? E as adolescentes, as crianças de hoje em dia já poderem crescer sem esse ódio. Que todos possam aprender a lidar um com o outro, mesmo não concordando com muitas coisas, e, se possível, tentando entender por que o outro passa por tantas dificuldades. A gente sabe que muito. E o interessante é que nessa live, né, foram pessoas do movimento que vieram falar e conversaram, tentando mostrar que o diálogo não pode ser ofensivo também. Né? Mostrando extremamente que o que o outro é muito ruim, é muito tenebroso, é muito horrível. Sabe? Se a gente não consegue entender, no mínimo, cessar o discurso que pode levar para o ódio. Então isso eu achei muito válido para todas as partes. Inclusive, quando se trata do assunto LGBTI+, o principal alvo que esse grupo sente atacado são pelos evangélicos, né? Principalmente evangélicos. Católicos um pouco, mas os evangélicos muito mais. Então, lá teve uma reconciliação. Uma das pessoas que falou para tentar demonstrar as dificuldades, as lutas e os sofrimentos que eles sofrem como qualquer pessoa, uma pessoa, como eu poderia dizer, que não tem, né, não tem esse estilo de vida, né? Não vive dessa maneira, entendeu? Então ele tentou mostrar que é uma pessoa que merece carinho, atenção, merece empregos. Eles mostraram que muitos que sofrem esse preconceito têm dificuldade até de conseguir alguns tipos de emprego, acabam ficando marginalizados, e isso realmente é um problema social muito ruim. Então a gente tem que olhar para essas pessoas, principalmente para causar a inclusão social delas, para que elas não fiquem como párias da sociedade. E isso eu vejo como muito cristão, muito amável. E o inverso que acontece, como eles se sentem muitas vezes atacados pelos evangélicos, eles também são agressivos com os evangélicos. Então a reconciliação foi tentada pelos dois lados, né? Por exemplo, uma das pessoas que estava lá se diz evangélica e não tem claramente nenhum ódio, nenhum preconceito para com pessoas evangélicas. Então, essa guerra, essa bipartição, ela se mostrou necessariamente que deveria se acabar. Né? Então, eu achei muito produtivo, muito valoroso, principalmente porque foi enfocado a acabar com a linha de ódio, seja de um lado ou do outro. Porque quando um odeia, a tendência é que o outro odeie de volta. Então, que a gente possa realmente cessar, ao menos o nosso lado, quanto a essa questão do ódio. A gente sabe que o ódio não é só maléfico para o outro que a gente odeia, é mais maléfico até para aquele que odeia.
né? É um veneno que a gente toma para nós mesmos sermos envenenados, né? Querendo que o outro seja, né? É interessante. Outra coisa que eu gostaria, até continuando nesse pensamento, né? A segunda coisa seria sobre o comercial, que também homenageia esse momento, do Burger King, né? Eu dei uma olhadinha no comercial e, apesar de me sentir um pouco incomodado com ele, eu entendo que não há nada de errado com o comercial do Burger King, que está falando sobre o orgulho LGBTIQ+, né? Lá eles colocam algumas crianças mostrando que é normal, que eles têm parentes, que eles começaram a entender que é normal homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, e eles simplificaram a coisa e fizeram um comercial bonitinho e tudo mais a respeito disso. É óbvio que muitos pais evangélicos eles ficam preocupados na exposição das crianças assim, para que elas ganhem esse princípio que não tem problema. Você tanto gostar de homem quanto gostar de mulher, você está livre para escolher. Isso causa uma angústia, é um ensinamento que nenhum pai evangélico gostaria que seu filho aprendesse, né? Primeiro, era a opinião daquelas crianças, óbvio que quem bolou o comercial queria simplificar e queria falar, ó, as crianças sabem mais do que vocês adultos que odeiam. De certa maneira, odiar, como a gente já viu lá na live, é algo que a gente tem que tirar do contexto, a gente tem que tirar das nossas vidas. Não devemos ficar pensando em ódio. Aqui, o que me chamou a atenção depois que eu vi, entendeu? Foi que quase, né, o número de likes desse comercial no YouTube é bem alto, mas o de dislikes quase chega perto a alcançar. E isso é bem raro em vídeos, e não são poucos, são milhares. Milhares de likes e dislikes. Então, quando a gente vê esses dislikes, a gente fala, nossa, por que tantos dislikes? Aí você vai para os comentários e começa a olhar os comentários. O que tem lá nos comentários? Um monte de evangélicos escandalizados com aquilo que eles estão vendo, né? Pedindo misericórdia para Deus, falando que aquilo é absurdo, que aquilo é antibíblico e tal. Eu entendo por que cada um deles falam isso, as preocupações. Uma delas é realmente a influência que isso tem para com seus próprios filhos, para que eles cresçam pensando que eles podem escolher a gostar quem eles quiserem, seja qualquer gênero, seja qualquer coisa, para ter um relacionamento, né? Eu entendo isso, principalmente aqueles que, como eu, né, eu tenho esse canal porque eu amo a Bíblia, acredito que ela faz diferença na vida de cada um de nós, entendeu? Mas a gente percebe que quem está falando lá está falando em outro ambiente, não está numa igreja, não está falando para cristãos. Ele está tentando mostrar para todos que assistem esse comercial. E isso é um público muito maior. Quando eu vou lá, coloco o meu dislike e ainda comento, eu estou querendo planificar todas essas pessoas naquelas que acreditam na Bíblia, vivem segundo os princípios da Bíblia e tentam, de certa maneira, forçar elas sem entender o que é essa Bíblia, sem entender, sem nem ter isso como a palavra de Deus. E quando a gente fala disso, a visão sobre a Bíblia, até a respeito de o que cada religião pensa a respeito da Bíblia, é completamente diferente. Então, quando nós vamos lá e damos nossa opinião e tudo mais, eu só estou expressando minha opinião, o outro grupo do LGBTIQ+, eles vão se sentir o quê? Não, eles lutam contra nós. Toda a sociedade está assim porque eles estão contrários e sempre estão falando coisas que não fazem sentido para nós. Por exemplo, que a Bíblia proíbe. E ela proibiu isso quanto? Há 2000, no mínimo há 2000 anos atrás? Então, essa lógica para eles não bate. Eles só veem que eles são alvo de ódio. E aí, esse confronto aumenta e se intensifica. Por isso, eu acredito que a questão mais sábia é nem dar like, nem dislike, muito menos comentar lá.
Isso é algo que é próprio de uma cultura de todos, uma cultura secular, uma cultura que está no nosso país, nos Estados Unidos e em diversos outros lugares. É cultural. As pessoas que acreditam na Bíblia são contra a cultura, não no sentido de atacarem ela, de guerrearem contra ela, mas porque elas seguem outra pauta de ensino. E é isso que você tem que ensinar para os seus filhos. Nós temos como impedimento nos relacionarmos não só com pessoas do mesmo sexo, mas não termos sexo com a pessoa antes de nos casarmos com ela, assumirmos esse compromisso legalmente e tudo mais. Também tem vários tipos de casamento que são proibidos para nós. Várias relações sexuais, mesmo depois de casados, são fechadas para todos nós. Então, todas essas regras e proibições fazem sentido para aqueles que seguem a Bíblia e dependendo da maneira que ele enxerga a Bíblia. A sociedade está caminhando para outros passos. A nossa sociedade podem até chamar de cristã, mas ela não é bíblica. Isso tem que ficar claro. Eu posso seguir minha vida pelos conceitos que eu encontro na palavra de Deus, mas isso é por uma relação com o divino pessoal que eu tenho com ele. Eu não posso forçar você, forçar o outro ou forçar toda a sociedade. A gente tem que entender como essas pautas a gente vai conversar com cada um. Ok? Então essa é a minha percepção sobre o que aconteceu lá com o vídeo do Burger King. Tá bom? Agora o último que eu gostaria de falar com vocês, né? Foi de uma live que o Leonardo Gonçalves, um cantor gospel, né? Ele é adventista, assim, fascinou muito a geração adventista. Quando eu era adolescente, já vi as músicas dele, ele cantando. Ele começou as músicas dele quando ele estudava num dos colégios adventistas, né? Que hoje são centros universitários. E realmente ele é uma pessoa de muito destaque e tem se destacado não só no meio adventista, mas também secular pela voz e pela maneira que ele canta. Ok? E ele abriu seu canal para uma live de feministas. Né? Que eu achei, a princípio, principalmente a introdução dele, a introdução de um amigo dele também que ele fez nessa live, no canal Leonardo Gonçalves, ele foi muito feliz em fazer a live, né? Porque o que ele queria lá? Ele queria trazer ideias para serem discutidas, permitir que outras pessoas falassem e se expressassem. Isso é um princípio muito valoroso, que nós devemos o quê? Ouvir o outro. Não somos senhores da verdade, não somos aqueles que têm a verdade em suas mãos e devemos protegê-los de qualquer forma. De forma alguma. Entendeu? Não acredito que isso deveria ser feito, por exemplo, dentro de uma igreja adventista, principalmente trazendo a convidada que foi traga. Mas numa live é um ambiente muito propício para isso. E, inclusive, ele permitiu que quem dirigisse essa live, estava no canal dele, e ele permitiu que quem dirigisse fossem só mulheres. Mulheres criando pauta, fazendo perguntas e conversando, né, com uma feminista, né, que é católica, né, me fugiu o nome dela aqui, qualquer coisa depois eu coloco no card, coloco o link também dessa entrevista no site, né, na descrição desse vídeo. E o que eu gostaria de falar desse vídeo? Foi algo muito bom de ser feito. Essa católica que foi traga, ela tem várias ideias humanistas. E o plano de teologia que ela segue é a teologia... Desculpa, só um minutinho para me pensar. Então, é uma teologia... a teologia da libertação, se eu não me engano. Qualquer coisa também eu corrijo nos cards. Então essa teologia, ela não olha a Bíblia como a palavra de Deus, né? Mas só como uma manifestação que tem que ser analisada, e tudo que qualquer crítico literário, qualquer crítico da alta crítica ou da baixa crítica falar sobre a Bíblia, entendeu? Eles não discordam. Isso não faz diferença para eles.
que faz diferença é olhar para o outro e ajudar humanitariamente o outro. Isso é o que a teologia da libertação ela trabalha. E isso tem evangélicos também nessa teologia da libertação. E ela, como uma freira católica, entendeu? Ela abraçou o feminismo para lutar pelas causas sociais. É mais isso que ela faz. Ok? E aí as causas também da libertação da mulher do jugo do homem, segundo elas. E ela também quer libertar o homem dessa necessidade de subjugar a mulher. E lá a gente ouviu diversas opiniões. Opiniões que nós concordamos ou discordamos. Mas elas serem manifestas é muito bom. Porque nós crescemos quando vemos a opinião do outro. E olha que muito do que ela falou é verdade. E não está na nossa pauta de existência. E isso é uma falha pessoal de cada um de nós. Quando entra na teologia, é óbvio que eu discordo muito com ela, principalmente na questão de como eu vejo a Bíblia e de como ela vê. Eu não sigo os meus instintos e meus pensamentos, principalmente. É óbvio que eu tento transformá-lo segundo eu conheço da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus me transforma. Isso acontece na minha vida. Eu valorizo a palavra de Deus. Ela tem um valor para mim que não tem... na verdade, é um valor de normatização para a minha vida, que sempre quando ela vai em encontro, em choque mesmo do que eu penso, eu paro e analiso. Muitas vezes eu fui quebrado por causa da palavra de Deus e senti realmente que ela tem a razão. Entendeu? Quando eu fico no embate e não entendo, parece que a gente fica naquela confusão, mas isso é um processo natural. E com o tempo a gente vai percebendo que, no geral, a gente consegue declarar assim, que Deus é amor, que Deus é bom e que Ele é o bem supremo. Mas isso é uma relação que a gente tem para com o divino. Uma relação pessoal, uma relação que a minha especificamente tem a Bíblia muito envolvida. A dela, nem tanto. O contato social com as pessoas e as preocupações sociais são o que fazem ela ter um maior contato com o divino. Ela até usa uma ou outra palavra da Bíblia para o seu contexto de existência. E isso daí é normal. E trouxeram ela para conversar e conversaram sobre o feminismo e deram coisas para pensar e nada disso deve ser desvalorizado. Agora, quem estuda profecia e quem, por exemplo, quando a gente vai para uma reportagem, eu assisti algumas reportagens dela, e quando a gente vai para as reportagens que ela fez, muitos ficam indagando, não, mas ela fala coisas que são contra o próprio Papa, contra o próprio catolicismo, contra isso, contra aquilo. Pessoal, o catolicismo é muito amplo. E a única coisa que realmente preocupa os poderes católicos, né, da organização da igreja, o alto clero, né, é que ele perca fiéis. E não é isso que essa freira faz. Ela atrai fiéis que, pelo discurso normal da igreja, jamais atrairia. Jamais atrairia. Então ela não luta contra a igreja. Ela fala que luta contra a desigualdade, mas todo esse discurso, né, de teologia da libertação, vários padres católicos têm. E eles conseguem muitos adeptos e fiéis, inclusive antigos ateus, gostam dessa ideia e veem sentido nela e se aproximam do catolicismo. Então, a Igreja Católica acaba tendo uma voz mais plural e sendo uma religião mais aceitável para a maioria das pessoas, porque de lá você encontra de tudo. Como eu disse, a questão das religiões é algo particular. Cada um tem uma convivência pessoal para com Deus. E alguns até indagam e gostariam de ter um relacionamento mais profundo para com Deus. Acho que todos deveriam querer se aprofundar nesse relacionamento para com Deus. Mas isso é pessoal. Mas, pessoal, não condenem Leonardo Gonçalves, seus amigos ou essas feministas, né, pelo que elas fazem. Se elas estão, por algum motivo, gritando sobre o feminismo,
é porque alguma coisa está doendo neles. Então vamos respeitar, ouvir e valorizar as suas vozes, porque eu vejo que é isso que Deus faz. E sobre os arremates, sobre as coisas discutíveis do que foram falados, vamos pensando, vamos conversando, mas entrando em diálogo, não em proibição ou ridicularização do que é diferente. Porque aí a gente está trabalhando a favor de bipolarização. E todos nós somos diferentes. Todos nós temos coisas e preocupações únicas. Se a gente não puder expressar o que nos une como humanidade, como filhos de Deus. Era isso que eu gostaria de falar, dessas reações a essas 3 coisas que aconteceram semana passada. E eu gostaria de deixar registrado. Se inscreva no canal, deixe seu like, ajude aqui o canal a crescer, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e de outros vídeos mais que vocês gostaram. Não esqueça, ajude o canal aí a crescer e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião também, porque é assim que todos nós crescemos, né? Até mais.